When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from. Dando início, então, ao nosso ciclo de palestras e apresentar a todos o médico veterinário e mestre, Dr. Lucas José Mascarenhas. Dr. Lucas é médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Goiás, nossa antiga regional, atual UFJ. Possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. É pós-graduando em Neurologia de Pequenos Animais e membro fundador do Grupo de Estudos em Animais Silvestres do curso de Medicina Veterinária da UFJ. Além disso, é proprietário da Vidas Clínica Veterinária e coordenador da Associação Goiana de Apoio e Pesquisa com Cannabis Medicinal. Dr. Lucas, obrigado pela presença, aceite em estar aqui conosco, passando um pouco do seu conhecimento em nosso evento sobre o tema. Qual a importância do exame coproparasitológico na clínica de pets não convencionais? Desejo a todos uma ótima palestra, um ótimo encontro e vamos conversando ao decorrer do curso. Dr. Lucas? Olá, tudo bem? Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiramente queria agradecer em nome do professor Dirceu que me fez esse convite, ao professor Klaus por esse evento, por estar organizando esse evento muito importante para a área de animais silvestres e exóticos, para patologia veterinária, parasitologia veterinária. Então, meus agradecimentos por esse convite. E quando o professor Dirceu me fez o convite, né, a primeira coisa que me veio à cabeça foi no exame mais comum na minha rotina hoje, trabalhando com pets não convencionais, que é o exame coproparasitológico. Então, vinha aqui hoje, né, tentar passar um pouquinho do quanto esse exame, que aparentemente tão simples, pode nos ajudar na maioria dos casos que chegam até a gente no consultório. Então, o professor Cláudio já me apresentou, me chamo Lucas, sou médico veterinário, me formei aí no Jataí, fui um dos membros que ajudou a fundar o GEAS, foi um sonho meu e de muitos amigos ver esse grupo crescer. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E quando eu comecei a elaborar essa apresentação, né, eu tentei imaginar o que eu queria passar de mensagem. Então, os 3 pontos que eu quero focar aqui é o que são os pets não convencionais, o que é o exame coproparasitológico e como esse exame, né, o coproparasitológico, pode nos ajudar na rotina durante nossos atendimentos. Então, para começar, a gente vai falar o que são os pets não convencionais. Por um tempo, a gente falava durante os atendimentos, que é o médico veterinário de animais silvestres, médico veterinário de animais exóticos, e nos últimos anos tem surgido esse termo, né, os pets não convencionais. Então, os pets não convencionais são os animais da fauna silvestre ou de fauna exótica, podendo ser algumas espécies domésticas que não são comumente criados como os animais de estimação. Então, são todos aqueles outros animais que não sejam o cão e o gato. E o que é um animal de fauna exótica, né? O animal de fauna exótica é aquele animal que a distribuição geográfica dele não é só aqui no Brasil. Então, ele é um conjunto de espécies cuja distribuição geográfica original dele não inclui o território brasileiro e suas águas, né? Então, um exemplo disso são os furões, os sugar-glitters, as cacatuas, algumas espécies de serpentes como as pitons, né, o papagaio do Congo, as calopsitas. Esses são exemplos de animais que são criados como
pets, né, não convencionais, e que são animais de fauna exótica. Já os animais de fauna nativa ou de fauna silvestre são todos esses animais que pertencem à nossa fauna nativa do Brasil, ou que passam também parte da sua fase de vida durante suas migrações aqui no território brasileiro. Então, como exemplo desses animais que podem ser criados como pets, são as araras, os papagaios verdadeiros, os periquitos do encontro amarelo, jabuti, saguis, jiboias. Então, esses são alguns exemplos dessas espécies que podem ser criadas como pets, que a gente encontra na nossa rotina. E também nós temos aqueles pets não convencionais que são de faunas domésticas, né? De acordo com o IBAMA, são considerados animais domésticos, e que algumas pessoas tendem a criar esses animais como pet. Então, o exemplo é os coelhos, os hamsters, as chinchilas, os twisters ou ratos, né? Os porquinhos da Índia, galinha, ganso, pato, porco, né? Os mini pigs, as mini cabras, né? São alguns animais que são considerados animais domésticos, mas que faz parte da rotina de quem trabalha com os pets não convencionais. Bom, e aí quando a gente fala da população, né, o número de pets não convencionais, se a gente for somar o número das aves criadas como pet, dos mamíferos e répteis e dos peixes ornamentais, isso dá em torno de 40% da população de animal criado como animal pet, né, como bicho de estimação. Então, é uma quantidade de animal muito grande. E também uma variabilidade de espécies também bem grande. Então, passar agora direto para o que é o exame copo-parasitológico e como que ele vai poder nos ajudar. Esse exame, ele é a avaliação das fezes do animal. Então, a gente viu que na clínica de pets convencionais, a gente vai se deparar com várias espécies. Então, uma coisa que em comum a gente vai encontrar nelas é que praticamente todos vão defecar. Então, é uma amostra de material que a gente pode coletar facilmente, sem estressar o animal. Então, o exame copo-parasitológico de fezes é aquele que ele tem como objetivo, né, buscar informações sobre a saúde do trato gastrointestinal desses animais, através do estudo da avaliação dessas fezes. E a partir desse exame, a gente consegue tirar algumas informações muito importantes da saúde daquele animal, às vezes até sem mesmo encostar no animal. Então, a gente consegue detectar se tem algum parasita, se tem presença de hemorragias, se tem células sanguíneas naquela amostra de fezes, se tem corpo estranho, dependendo, é muito comum a gente fazer avaliação de fezes de aves e encontrar pequenos pedaços de pedra ou até de objetos metálicos. A gente consegue ter uma noção de como está sendo a dieta desse animal, se essa digestão está sendo feita correta. A gente também consegue saber se está sendo secretada muita gordura, muito ácido biliar ali junto com essas fezes, o material que está sendo excretado pelo animal. Então, ele resumindo, é um exame que a gente vai buscar através das fezes do animal, entender como que está o quadro de saúde dele. Para a gente fazer esse exame, né, a gente tem várias técnicas que podem ser empregadas. Então, dentre essas técnicas, né, a gente tem dois métodos. Os métodos quantitativos, que são aqueles métodos que vai definir a intensidade de parasitismo naquela amostra de fezes que a gente tem. E também nós temos os métodos qualitativos. Então, dentro desses métodos quantitativos, nós temos o método de Stoller e Husser e o método de Cato-Kratz. São dois métodos que vão mostrar para a gente se aquela amostra ali
tem parasitismo, né? E se ele tem muito ou pouco, ou se ele não tem nada. Ele não vai, esse é um tipo de exame que ele não vai me dizer qual é o tipo de parasita, mas apenas qual é a quantidade que tem ali. E aí nós temos os métodos qualitativos, que eles são utilizados para identificar a presença das formas de parasitas, porém sem quantificar se são muitas ou poucas, né? Então, para realizar esse tipo de avaliação, como a gente tem uma variedade muito grande de parasitas que podem cometer todas essas espécies que estão englobadas, né, nos pets convencionais, a gente pode utilizar, às vezes, várias técnicas para tentar chegar nesse diagnóstico. Então, a gente pode utilizar as técnicas de sedimentação espontânea, que também pode ser conhecida como técnica de Hoffman, né? A gente tem a técnica de sedimentação por centrifugação, ou técnica de Blage ou Ritchie. Temos também a técnica de flutuação espontânea, que é a técnica de Willis. Temos também a técnica de centrífuga e flutuação, que é a técnica de Faust, e também a concentração por passagem de tela, né? O foco hoje é mais não focar em como fazer os testes, né? Mas sim como que esses testes podem nos ajudar na rotina. Então, não vou falar sobre cada um deles aqui. Mas é importante saber que a gente tem dois tipos de testes, né? Os quantitativos e qualitativos, para a gente, na hora de fazer a solicitação do exame, conversar com o laboratório para ele saber o que a gente quer saber. Se a gente quer saber se tem ou não tem, e se a gente quer saber qual é aquele parasita que está ali naquela amostra. E como que esse exame pode ajudar na nossa rotina clínica, né? Então, eu trouxe essa frase que eu tirei de um trabalho que eu estava lendo essa semana, em que diz que as doenças parasitárias costumam ser mais frequentes e causar quadros mais graves em animais que vivem em cativeiro. Então, esses animais que a gente atende no consultório, né, os pets não convencionais, principalmente se tratando das aves, que é a nossa maior rotina, a gente observa que as aves que são criadas em casa, em cativeiro, ela tem uma imunidade bem mais sensível que as aves de vida livre. E isso aí se deve, né, a vários fatores, como o estresse, a higiene, a nutrição e a área restrita que esses animais ficam. Então, o estresse e a nutrição, a gente vê que na rotina, eles são os principais fatores para causar algum mal-estar para a saúde dos nossos pacientes, né? Na clínica de pets não convencionais. Quase sempre o paciente entra no consultório, ele tem alguma deficiência na alimentação e isso, consequentemente, vai levar a alguma alteração no trato gastrointestinal e vai causar alguma alteração nas fezes. Então, principalmente quando a gente fala de ave, a nutrição é algo que a gente vê que influencia muito no parasitismo desses animais. Além disso, também a questão da higiene da gaiola, né? Algo que a gente sempre tem que ficar conversando com o tutor. Então, todos esses fatores contribuem para que esses pets que a gente atende sejam mais sensíveis a alguns parasitismos. Então, por que eu devo solicitar esse exame? Na maioria dos casos que a gente atende, o parasitismo ele não está expressando ainda nenhum sinal clínico. Como a maioria desses pets não convencionais ainda tem um resquício do seu comportamento primitivo, eles tendem a mascarar os sinais clínicos quando eles estão no início de uma infecção, de um parasitismo. Então, quando a gente observa que eles estão um pouquinho mal, é sinal de que essa infecção, esse parasitismo está um pouco avançado. Então, é importante realizar esse exame parasitológico em todo animal que chega na rotina, que chega na clínica. Porque é melhor a gente saber que aquele parasitismo está no início, ainda numa fase subclínica, que não está apresentando sinal clínico, do que a gente esperar que o animal piore para a gente começar o tratamento.
Além disso, é muito importante a gente identificar o que a gente está indo tratar. Não é porque o animal está com uma diarreia ou ele está um pouco anêmico que isso é um parasitismo. Desculpa. Que isso é um parasitismo, que eu posso ir lá e aplicar um vermífugo, ou é uma infecção bacteriana e eu já vou utilizar um antibiótico. Não, precisa a gente saber o que está de alterado naquelas fezes, como que aquele intestino está, para a gente saber o que realmente a gente vai utilizar naquele paciente. E também porque se tratar de um exame não invasivo. Quando a gente fala de PET não convencional, durante a consulta, o nosso maior problema é o estresse do nosso paciente. São animais muito pequenos, muito assustados, tendem a descompensar muito fácil. Então, se a gente pode coletar informações sobre um dos principais órgão do corpo animal, que é o intestino, sem nem tocar no animal, podendo evitar esse estresse, então por que não fazer? Então, o exame coproparasitológico na clínica de animal de PET não convencional, ele, para mim, então, é o exame mais importante. Então, a gente costuma indicar para aves em toda consulta, mas para os outros animais, nos casos dos mamíferos, dos roedores, em alguns répteis, sempre que a gente observa que o animal está um pouco anêmico, quando tem sinal de diarreia ou sinal gastrointestinal, se o animal está com um apetite diminuído, a gente pede também para esse tutor tentar coletar um pouquinho, nem que seja de amostra, para a gente tentar fazer a avaliação. E esse exame tem que acabar entrando na rotina do veterinário como um exame de triagem, assim como a gente usa o hemograma, tá? E sempre que a gente for atender um cliente ou um criador que tem várias aves, é importante a gente conversar com ele para ele estar realizando esse exame sempre que for introduzir uma nova ave no plantel. É um problema que eu tive aqui já com alguns criadores, que eles vão comprando aves de um criador, compra de outro, e aí vai trazendo essas aves de diferentes lugares, ou coelhos também. A gente teve um problema recentemente com coelho assim, que vão juntando esses animais de vários lugares e talvez uma avaliação das fezes poderia evitar com que esse plantel ficasse contaminado e que essa pessoa tivesse uma perda de animal. Então, sempre que for chegar um paciente para vocês na rotina, é importante solicitar o exame coproparasitológico para que a gente tenha uma noção de fazer uma triagem, se vamos liberar aquele animal para fazer o convívio com as outras aves ali, ou com os outros animais do plantel, ou não. Bom, e uma das partes mais importantes do exame coproparasitológico é a coleta do material. Se a coleta não for feita de uma maneira correta, se ela não for bem explicada para o tutor, normalmente a gente vai ter um resultado inconclusivo e que vai acabar deixando a gente meio frustrado na hora de pensar no nosso tratamento. Então, o importante é que a gente faça essa coleta das fezes o mais rápido possível, né? Se possível, na hora que o animal defecar, coletar. Então, a gente fala, a literatura traz para, se possível, aquelas fezes que não teve contato com o chão, mas se você viu que foi feito ali na hora, já vai lá, coleta, vai guardando. A quantidade também é muito importante, pelo menos aí, dependendo do tamanho do animal, 5 gramas já dá para a gente realizar o exame, para a gente ter uma noção de como está. É importante também que a gente faça a coleta das fezes
em vários horários ao longo do dia. E em alguns casos, a gente vai falar aqui, né? A gente vai precisar coletar esse material por mais dias. E sempre armazenar esse material, né, essas fezes, em potinhos próprios para isso, né? Não colocar num potinho gigante de margarina ou numa lata. Já chegou aqui a amostra para mim coletada em uma tampoarzinha, né? Então, o ideal é que seja colocado naqueles potes coletores, né? De preferência estéreis e limpos. Há também, principalmente, se a gente for pedir além do exame coproparasitológico, né, uma cultura e um antibiograma desse material. Então, se for pedir a cultura, então a gente deve utilizar os potes estéreis, tá? E sem ser aqueles que têm fixador. Então, nos casos que a gente tem uma suspeita por protozoário, então as fezes elas devem ser coletadas por mais dias, né? O ideal é que seja coletado 3 amostras, né? Um dia sim, um dia não, até coletar 3 amostras. Mas sendo bem sincero, na minha rotina, acaba que os tutores acabam se confundindo e não conseguem coletar certinho. Então eu peço para eles coletarem por 3 a 4 dias seguidos, e aí a gente está conseguindo até ter um resultado legal assim. Em plantéis muito grandes, quando a gente vai atender alguns criadores de coelho ou de ave, e onde são ali 100, 200 animais, fica difícil a gente isolar cada animal para a gente chegar nesse diagnóstico que a gente quer. Então, o recomendado é a gente selecionar uma amostragem desses animais, né? Algo em torno aí de 5 a 10% da quantidade desse plantel e fazer a coleta desse material, preferencialmente direto ali do ânus do animal. Essas fezes, elas podem ser conservadas aí de 2 a 8, até 24 horas, né, sobre a refrigeração de 2 a 8 graus, e elas não devem ser congeladas. Mas eu fui atender a domicílio e coloquei lá na minha caixinha de isopor. Pode. Mas esse material ele não pode ter contato direto com o gelo, tá? Tem que deixar uma superfície ali para que o gelo não entre em contato com as fezes, e também ele não pode molhar. Então, se estiver utilizando gelo mesmo, né, tomar cuidado na hora de fazer esse transporte. E como eu tinha dito, né, a precisão desse diagnóstico parasitário, ele vem através do exame. A precisão desse exame, né, ela vai se dar através de uma colheita desse material bem feita. Então, se ela for feita de uma maneira errada, ou se você coletar deixar as fezes ali o dia inteiro e só coletar à noite, vai dar alterado, vai ter uma contaminação com o ambiente. Então, para você conseguir ter um exame confiável, é importante que você passe bastante tempo explicando para o tutor como fazer a coleta, se possível fazer essa coleta quando o animal estiver internado durante a internação, porque aí você consegue acompanhar de perto esse processo, para que você não possa acabar desperdiçando esse exame. E aí eu trouxe um caso clínico que ele, para mim, meio que exemplifica como apenas com o exame coproparasitológico a gente consegue resolver um problemão, né? Então, nesse caso aqui, chegou uma tutora na clínica com 5 aves. Ela já tinha passado por outros atendimentos, e ela estava com um problema que as aves dela estavam tendo uma diarreia e estava com perca de apetite. Ela já tinha tentado fazer a vermifugação desses animais em casa por conta própria, estava trocando alimentação e
E por questão de ser 5 animais, ela não conseguia fazer um exame mais complexo, um PCR de todos eles. Então a gente foi conversando para tentar entender como que esses animais ficavam, como que era a alimentação deles. Então o histórico que ela trouxe para mim foi, né, a tutora relatou que as aves estavam perdendo peso, que o consumo de ração dessas aves estava diminuindo, e aproximadamente uma semana ela veio observando que as fezes estavam com um aspecto mais líquidas. As aves tinham uma alimentação com ração extrusada própria para a espécie. Então, recentemente fui lá fazer um atendimento no domicílio. Ela tem uma ração extrusada só para o papagaio, ela tem uma ração extrusada para o periquito, ela tem uma ração para o periquito e para a calopsita, e para a pombinha ela tinha uma ração que é a comercial que o pessoal usa para pombo doméstico. Então, quanto à alimentação, ela era uma tutora muito cuidadosa. Ela também fazia a limpeza das gaiolas com frequência, diariamente, os potinhos também, fazia o fornecimento de verduras, legumes, e aí ela relatou para a gente que essas aves ficavam em gaiolas separadas, mas que às vezes ela soltava ela no jardim. Então, de princípio, ela queria fazer, a gente foi conversando, pedir para que, se possível, ela tentasse coletar as fezes de cada um desses animais, para que a gente pudesse, né, chegar no diagnóstico e poder tratar cada um deles individualmente. De início ela ficou meio resistente, não queria fazer, né, o tratamento, o exame, mas ela acabou topando primeiro para fazer das 2 calopsitas. E foi aí que a gente realizou, né, porque a ideia dela era, ela chegou a comentar na consulta, a gente faz as calopsitas e se for a mesma coisa nas duas, a gente trata todo mundo para a mesma coisa, né? Não é o ideal, mas na rotina, às vezes, quando a pessoa tem vários animais, acaba acontecendo. Mesmo que a gente não queira, a gente passa o tratamento para um e depois descobre que eles repetiram o tratamento para os outros animais. Então, a ideia dela era essa. E aí a gente realizou primeiro o exame das primeiras 2 calopsitas, e aí chegou o exame da primeira ave, né? Era uma calopsita, um macho, né, de 6 anos de idade. E aí a gente coletou o material, as fezes, foi realizado o exame direto em Lugol, a gente pediu a coloração em Genza, foi feita a flutuação, precipitação e a pesquisa, a coloração de Gram e a pesquisa de megabactéria, que a gente já aproveita e solicita para ver se tem algum fungo ou como que está a microbiota intestinal desse animal. E aí o resultado foi cisto de Giardia, raros, mas tinha. A gente também fez avaliação da coloração de Gram. Normalmente se espera que para os pistacídeos uma proporção de 95% de bactérias Gram positivas para 5% de Gram negativas. Pode variar aí dependendo do indivíduo, né? Se ele não tem sinal clínico, isso aí para 2% para cima ou para baixo. Mas nesse caso aqui a gente observou que as gram-negativas estavam baixas. Então, provavelmente, essa infecção pela giardia pode ter causado uma desbiose desse animal. Além disso, tinha algumas estruturas raras de cândida nesse animal e também não foi observado estruturas fúngicas, né, de megabactéria ou Macroraptor ornithogaster, que é apesar do nome megabactéria, é um fungo, né, muito comumente encontrado aí na clínica de pistacídeos. Então, para vocês verem, nessa primeira ave, a gente conseguiu, com um exame, tirar muita informação. Primeiro, a gente identificou a presença da giardia. Segundo, a gente viu que tem uma desbiose intestinal. Então, se as bactérias no intestino não estão trabalhando de maneira harmoniosa, então esse intestino, esse organismo não vai absorver nutrientes da melhor maneira. Então, é algo para a gente ficar atento. E também essas pequenas estruturas fúngicas de cândida. E aí a gente passou para avaliar o exame da outra calopsita. A esperança dela era que fosse a mesma coisa. E aí chegou
o exame da outra calopsita, que era uma fêmea de 13 anos, e no caso dela não era giardia, né? Foi encontrado ovos de um cestoda, né? O Coenotenia. Então, além disso, foi observado que tinha bastante fibras, a quantidade de leveduras nessas fezes estavam aumentadas, os uratos em formato amorfos também estavam bem aumentados, podendo indicar alguma, no caso das aves, alguma alteração, talvez no sistema renal. E aí, diferente do que a gente observou na primeira calopsita, ela não tinha presença de cândida, mas foi identificado algumas estruturas fúngicas no Macroraptor ornithogaster, né, da megabactéria. Então, ela que achava que talvez todos os animais tivessem a mesma coisa, por estarem apresentando os mesmos sintomas, né, clínicos, não estavam. Eles estavam com duas situações totalmente diferentes. E aí, quando ela viu isso, a gente foi conversando, ela topou, conversei com ela passou um tempo para coletar o material das outras aves, e aí chegou o resultado do exame dessas outras aves para a gente. No caso do papagaio verdadeiro, né, veio outra coisa, né, veio uma presença de uma coccidiose da Iméria, então já não era mais a giardia que a calopsita tinha, a concentração das bactérias dela, gram-negativas, também estava um pouquinho abaixado, né, em torno ali de 3%, e tinha também algumas estruturas fúngicas de cândida em brotamento. Então, aqui dos 5 animais dessa tutora, só através do exame de fezes, na mesma época ali, né, porque a primeira consulta ela chegou no dia 26/2, e aí a gente foi constituindo o retorno. No dia 5/3 a gente realizou dos papagaios, do periquito e da rolinha. A gente conseguiu ver que ali naquele ambiente a gente tinha vários agentes parasitários diferentes. Logo depois chegou também o exame do Butoguedes, né, do periquito do encontro amarelo, e aí outra surpresa, né? Tinha a Iméria, que foi encontrada nas fezes do papagaio verdadeiro, mas também tinha ovos de um parasita, né, da Raitheria, que é um verme das aves. Além disso, a gente observou uma alteração também na coloração de grã dessa ave. Não foi observado, né, a presença de fungos, né, tanto da cândida e da megabactéria, mas foi observado a presença de heterófilos degenerados, né? Os heterófilos é uma célula de defesa que tem uma função similar aos neutrófilos nos mamíferos, tá? Aquela célula de defesa de primeira ação, podemos dizer assim, né? Então, provavelmente esse animal estava com um processo inflamatório ali no intestino, ou no trato gastrointestinal, um pouco forte, para a gente estar encontrando essas células que normalmente a gente não encontra. Então, até aqui são 4 animais da mesma tutora, no mesmo período aí, menos de 30 dias, diagnosticados com situações diferentes, né, com parasitas diferentes, num período muito curto. E por fim, né, a rolinha que ela mantinha lá, que a gente realizou o exame e deu positivo tanto para Iméria e para Giardia. Então, eu gosto muito desse caso, né, que passei hoje praticamente o ano inteiro acompanhando essa família, porque como que pode, num ambiente onde a tutora é uma pessoa que limpa bem a casa, está sempre muito cuidadosa com as aves, qualquer primeiro sinal
de alteração nas fezes, na alimentação, ela está atenta, procura a clínica. Como que pode ter acontecido isso, né? E se a gente volta lá atrás, no histórico, né? Ela deixava essas aves soltas na grama e nas árvores. E na grama, nessas árvores, né? Vinha outros animais, tinha gatos da vizinhança que pulavam no quintal dela, defecava lá. Pode ser daí que talvez essas aves possam ter pego giardia. Outras aves passam por lá, né? Fazem ninho nas árvores e às vezes ela soltava. Então, mesmo ela cuidando muito bem desses animais, o fato dela querer proporcionar para eles um bem-estar melhor, né, um ambiente mais natural, mais livre, pode ter pequenas armadilhas para eles. Então, esse caso foi interessante porque a partir daí conseguia convencer ela de que esse exame ele pode ser importante, muito importante, para a gente ir monitorando a saúde das aves, principalmente, né? Falei aqui, trouxe esse caso clínico aqui de aves, né? Mas isso também se aplica a todos os outros animais na clínica de pets não convencionais. O pessoal que cria mini cabras, eu tenho um cliente aqui que ele tem como se fosse um parque aquático e lá ele tem uma mini fazendinha, então ele tem várias mini cabras. Então a gente faz essa coleta periódica aí a cada pelo menos 6 meses das fezes desses animais, para a gente ir avaliando como que está a saúde deles. E aí eu volto novamente para terminar, né, naquela pergunta, como que esse exame pode nos ajudar na rotina? Primeiro, o principal dele é que ele vai nos ajudar a identificar um agente parasitário, né? O que eu vou tratar naqueles animais? No caso clínico aí que eu acabei de falar, a gente conseguiu diagnosticar o que cada animal tinha. E aí, como a tutora já mantinha eles em gaiolas separadas, a gente conseguiu personalizar e elaborar um plano estratégico para o tratamento ser eficiente, ser tranquilo para a tutora fazer essa administração, né? E que ela não tenha um gasto muito grande tentando vários medicamentos, vários produtos. Além disso, é um exame que vai nos ajudar a monitorar e fazer o suporte de prevenção de doenças. Sempre que a gente puder, a gente pode evitar muita coisa só avaliando essas fezes. E o fato dele não ser um exame invasivo, né, que não causa estresse para o animal, talvez seja o melhor dele para a nossa área, né, de clínica de pets não convencionais. Porque é difícil você pegar um paciente que está bem debilitado, que não está comendo direito, por exemplo, um, um hamster ou, por exemplo, um periquito também, né? Que são animais com 40, 60 gramas, eles já estão desidratados, já estão com o apetite diminuído, e aí você tem que coletar o sangue desse animal. Primeiro ele vai ficar muito, muito estressado. Aí ele ficando estressado, ele vai ficar agitado, corre o risco de você romper um vaso. Então, às vezes você coletando as fezes ali, você consegue fechar esse diagnóstico sem ter que colocar esse animal num risco maior. E por fim, é um exame de baixo custo. Você consegue convencer o tutor a começar com ele, principalmente criadores que não são tão profissionais assim, né, que estão começando na criação. Quando você mostra, convence para ele que é um exame de baixo custo, que vai melhorar a produtividade dele no plantel, na criação, o tutor, ou o criador, ele passa a entender que aquilo ali, que aquele exame tem que virar rotina do animal, tá? Bom, era isso. Muito obrigado. E se tiver alguma pergunta, fica aí à disposição para a gente conversar. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo jóia?
Foi muito bom o tema abordado. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou ler elas para você, só um minutinho. A nossa primeira dúvida foi: por que não é indicado fazer a coleta do material utilizando o jornal? Ah, sim. Bom, o jornal, primeiro que ele vai passar por vários lugares, né? O último lugar que ele vai chegar é na sua casa. Então, ele vai estar contaminado. Então, primeiro ele vai passar na impressora, depois ele vai passar no banco, na padaria, vai passar na mão de várias pessoas. Ele vai ficar ali no ambiente muito tempo. Então, vai ter uma contaminação dessa amostra, tá bom? Perfeito. A segunda pergunta da Mariana é: como realizar o descarte correto dessa coleta? Bom, vai depender, né? Na clínica, a gente normalmente coloca junto com o material infecto-contaminante, mas o tutor às vezes acaba jogando mesmo no lixo, tá? Mas normalmente na rotina a gente não aplica nenhuma protocolo específico, não. Vai junto com o infecto-contagiante. Entendi. A terceira pergunta da Maria Souza: caso o parasita venha a morrer antes da realização do exame, ainda é possível identificá-lo? Bom, vai depender do tipo de como foi feita essa coleta, né? Mas normalmente não. Se esse material não for armazenado corretamente, o parasita morreu ali, vai depender da técnica que o laboratório utilizar, né? E da sorte também de ter restado algum resto de parasita ali. Mas Algum normalmente vestígio. Perfeito, Lucas. E a última pergunta da Maria Eduarda: se a calopsita macho estava com disbiose intestinal e por isso estava absorvendo menos os nutrientes, então o que explicaria a diminuição na ingestão de ração? Bom, a desbiose pode ter causado pela giardia, né? E isso também, a giardia também influenciar na diminuição da absorção dos nutrientes. O que acontece é que a ave vai gastando energia do próprio corpo para se manter viva, ela vai ficando cansada, ela vai ficando desanimada, fraca, e aí ela para de procurar alimento. Acaba sendo um reflexo dela. A gente consegue ver que o animal, quando ele está um pouco mais debilitado, ele vai diminuir o consumo de alimentação. Às vezes a gente tem até que fazer uma alimentação forçada. Então é mais pela essa fraqueza do animal. Perfeito, Lucas. Surgiram mais duas dúvidas aqui. Eu vou ler para você. À vontade. Outra pergunta do Vasconcelos: estou com um projeto para a realização de exames de fezes em cães de caça da Amazônia. Você falou que é necessário coletar na hora? Para esse projeto, torna-se inviável. O que fazer? Alguma dica? Bom, difícil. Mas o ideal é tentar colocar esses animais num ambiente controlado. Se tratando de animais de caça, para fazer isso, talvez o Renan, né, que trabalhou, que vai falar depois, possa até responder isso, porque ele trabalhou com onça, né? Então, vou passar essa bola para o Renan, que talvez ele consiga explicar melhor que eu. Tá bom, então na próxima palestra a gente inclui essa pergunta, Vitor. E a última, da Gisele: essas espécies de animais têm alguma certa predisposição para determinados parasitas, por ser diferentes diagnósticos? Bom, na minha rotina, eu vejo que não tem tanta predisposição, não. O que mais aparece normalmente são infecções fúngicas, disparados. Os parasitas em si, principalmente os vermes, começaram a aparecer na minha rotina nesse último ano. Nos 3 primeiros anos que eu comecei a atender, era bem pouco a rotina, né? Mas o que a gente observa é que o animal que tem mais acesso à área verde, né, ao quintal, ao jardim, a árvores, esses animais ficam mais suscetíveis a pegar alguma infecção. Principalmente aqueles que ficam
as aves, né, ou coelhos que ficam do lado de fora da casa, onde alguns gatos podem passar, ou aves de vida livre podem chegar perto da gaiola. Então, esses animais podem acabar trazendo esses parasitas para dentro de casa. Então, a predisposição que eu vejo talvez seja mais nesse sentido. Perfeito. E para encerrar, última pergunta da Natália. Além do tratamento do animal, qual é a conduta com o ambiente onde ele está? Sim. Eu acabei não falando, né, do que eu fiz o tratamento de cada um dos animais, mas mais importante, né, do que fazer o tratamento do animal é orientar o tutor a fazer a limpeza de toda a gaiola, todo o recinto do animal, usar produtos adequados, né, se possível passar ali a amônia quaternária, produto como ali o Isoform, limpar muito, muito, muito bem os bebedouros e comedouros, principalmente aí para coelhos e aves, ali é a principal fonte de contaminação deles, porque tem muito tutor ainda que deixa o potinho de comida abaixo dos puleiros, a ave defeca, vai lá e come, aí vem outra ave, defeca em cima e come. Então, mais importante do que fazer esse tratamento, talvez a parte que eu passo gastando mais tempo na consulta, é explicando para o tutor, ó, a gente vai ter que, durante um período muito grande aí, melhorar todo esse manejo, melhorar esse processo de limpeza das gaiolas, dos comedouros, para a gente conseguir eliminar esse parasita, esse agente patológico aqui do ambiente. Perfeito, Lucas, acabaram as dúvidas. Foi uma honra ter tido a sua presença aqui no nosso primeiro encontro de parasitologia e estudos de conservação. Obrigada por nos passar tanto conhecimento a respeito do tema abordado, tá bom?